Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, o F&Icast, hoje focado em seguro alto. Um tema tão importante na concessionária e muitas vezes mal abordado, né? E cada vez mais a gente entende a importância de você ter seguro alto. Nós participamos aí agora de um evento trágico no Sul e percebemos que as seguradoras estão sim dando um baita apoio para aquele cliente que fez o seguro de maneira correta. Então acho que vale a pena a gente abordar esse tema também hoje. Eu estou aqui com nada mais, nada menos do que Cláudio Azevedo. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo, Daniel. Muito obrigado por receber eu aqui. Seja bem-vindo. Tenho certeza que o papo vai ser ótimo. Você, como um especialista de seguro alto, você vai conseguir trazer para a gente muita informação importante. Está preparado? Opa, sempre. Sempre. Legal. Vamos falar dos nossos patrocinadores. O primeiro que a gente traz aqui hoje é o F&I System, um sistema de gestão completo para a concessionária. Se você precisa organizar a sua concessionária, ter mais de 54 tipos de relatórios, envio online para os principais bancos, integração com o DMS e todo o controle da venda de produtos agregados, esse é o melhor sistema que você tem no mercado. Eu vou deixar aqui para vocês os contatos da Ana e da Leila, que podem falar um pouquinho mais para vocês sobre todo o ecossistema que isso pode trazer para você dentro da concessionária. Tá legal? O nosso outro patrocinador é a BS2 Seguros, que contém a maior e a melhor arquitetura de produtos para a concessionária. Além dos produtos que nós já temos disponíveis para a maioria dos nossos parceiros, a ABS2 ela se preocupa em criar um produto dentro do seu universo, personalizar algo que você consiga comercializar com mais facilidade. Também vou deixar o contato aqui embaixo do nosso comercial. Entre em contato para a gente bater um papo. Eu tenho certeza que tanto em sistema quanto em software, em produtos, vocês vão ter a melhor opção do mercado. Tá legal? Vamos voltar então aqui para o bate-papo? Bora lá. Cláudio, fala um pouquinho do Cláudio Tecnologia, porque o Cláudio ele é tecnologia e comercial, é isso? Exatamente. De pano de fundo a gente tem o seguro ainda, né? E tem o seguro. Que eu acho que você traz essa parte de seguro junto com a parte comercial, né? Exato. Você consegue levar com uma leveza a informação do seguro para dentro dos seus parceiros. É, por aí. Assim, a minha carreira tá, já com seguros vão para os 30 anos, né? E desde que eu comecei, eu sempre fui muito envolvido em processos de comercialização. Porque a venda em si e o negócio, ele precisa funcionar de forma processual, né, Daniel? Você vê que atender um cliente, isso tem que virar uma rotina, tem que virar um processo. Lógico, com toda a característica individual de cada um, mas vira uma rotina. Então, essa sempre foi minha veia comercial sempre foi estudar a área comercial, estudar como funciona o processo de venda e criar ferramentas para que isso flua melhor, seja do ponto de vista operacional ou do ponto de vista de gestão comercial. Tá? E quando você disse que você está há 30 anos em seguro, conta um pouquinho dessa trajetória. Você Legal. Entrou por onde? Onde foi esse primeiro contato com o seguro? Eu sempre digo que a vida nos dá oportunidade, a gente precisa às vezes reconhecer, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, mas muito pouco atenta a estudar formalmente. Eu gostava de aprender, de observar, de achar método nas coisas. Então, minha mãe percebendo isso, quando eu era uma criança, ela falou, já que você não quer estudar, vai trabalhar. E funcionou comigo. Então eu comecei numa corretora de seguros, de uma corretora de seguros fui para uma plataforma de seguros que atendia muitos corretores, mais de 250 na época. De uma plataforma de seguros eu entrei na primeira companhia de seguros, aí eu passei por algumas e fiquei 18 anos na Porto Seguro recentemente. E aí, depois de sair da Porto Seguro, tirei um ano de descanso e hoje estou na Dizal Seguros, que tem especialidade no mundo de concessionárias. Hoje, ela é a concessionária dos distribuidores Volkswagen do Brasil associados à Sobrave e de muitos outros, de outras marcas também. Legal. Isso é muito, muito interessante. Então,
Não é que você é o cara de tecnologia que entrou em seguro. Você é o cara de tecnologia de seguro que se aprofundou em tecnologia e na parte comercial. Exatamente. Na Porto, você trabalhava com o quê? Você passou por algumas áreas? Conta um pouquinho pra gente esse processo. Na Porto eu passei por, acho que mais de 10 áreas, foram 18 anos, então eu andei bastante, sabe, Dani? Eu entrei numa área que chamava-se instrutor operacional. Olha que sacada brilhante a Porto teve. Ela percebendo que a tecnologia de venda mudava naquele momento, ela entendeu que era importante capacitar os parceiros para que cada vez eles tivessem uma venda mais fluida, mais online, mais tecnológica. Isso eu estou falando lá no começo da internet, década de 2000, começo de 2000, né? Para que surgissem mais venda, para que ele focasse mais na venda. Então, a Porto Seguro criou um time de instrutores operacionais. Nós tínhamos um papel comercial muito mais de desenvolvimento do parceiro do que propriamente dito de provocar a venda. Mas esse time foi tão útil para a companhia que a maioria acabou indo para a área comercial mesmo, porque você ganhava um skill de capacitação, de desenvolvimento da venda que era até novo para a época. E aí, com isso, eu cresci muito. Trabalhei na diretoria da Porto Seguro como consultor, trabalhei em muitos projetos da Porto Seguro, idealizei alguns, como o Porto Plus, que hoje é um projeto que já tem mais de 15 anos dentro da Porto Seguro. E, por último, a minha última passagem foi na área de tecnologia da área comercial. Implantamos sistemas de vendas digitais, implantando CRM, implantando sistema de gestão de acordos comerciais e desenhando todo um ecossistema para que a área comercial pudesse trabalhar focada na venda e o sistema nutrindo ela. Porque tecnologia tem que trabalhar para o homem e o homem ele é fundamental no processo comercial. E não o contrário, né? Não dá para ter o vendedor que trabalha para o CRM, o vendedor que trabalha para fazer relatório. Você deu um exemplo de um patrocinador que ele tem 52 relatórios. Esses relatórios, com certeza, dão poder para o processo de venda, facilitam o processo decisório. Então, esse é um pouco da minha estratégia quando na Porto. E para a Dizal, eu vim num momento de reorganização dos processos, reorganização do time de venda. Nós ganhamos bastante fluência, automatizamos processos e estamos nessa pegada aí até hoje. Bacana. Antes da gente falar um pouquinho sobre alguns projetos, por exemplo, da Porto Plus, que você foi um dos idealizadores, vou seguir aqui um processo nosso, falando processo, né? Que é o último assunto do podcast. Eu deixo na mesa o assunto que a gente finaliza o nosso podcast, que acaba sendo um presente. Você vai dar uma olhadinha, depois você vai levar isso aqui para casa, a gente vai deixar aqui e aí a gente entra nessa para você contar um pouquinho desta foto. Que maravilha! Tá? Mas não já poderia ser ser gostou, hein? Menos especial. Eu adoro esse momento, adoro essa foto, é realmente muito marcante. Mas é o último assunto, então? Esse é o último assunto. Vamos deixar para o último assunto. Aqui. Obrigado. Aí você vai, como já percebi que é família, então ele fica aqui para poder apoiar você no nosso bate-papo. Maravilha. Conta um pouquinho para mim sobre Porto Plus. Que você falou que foi um projeto que você idealizou lá, né? Que você estava junto. O que é a Porto Plus? Quando a gente fala de Porto e quando a gente fala de concessionária, o foco grande ali na venda do veículo, showroom, processo. Agora, quando a gente fala de Porto, você está falando de uma imensidão de seguros. É verdade, né? É verdade. O que é o Porto Plus? Cara, é muito gostoso contar essa história para mim, porque ela remete desde 1995, quando eu comecei a trabalhar com uma corretora, né? E nessa corretora eu era o office boy, eu era o faz tudo. É muito comum, a gente tinha naquela época permissão para pessoas menores de idade trabalhar, não tinha esse rigor da lei que tem hoje, né? Então eu era um garoto trabalhando numa corretora de seguros, fazendo um monte de trabalho, indo nas seguradoras, porque naquela época era tudo no papel. Então você tinha que ir na seguradora levar a proposta e tinha que buscar a pólice, era o básico, né? Ir no banco, pagar a conta e tal. E aí, a única seguradora que trazia brindes e me contava na conta, me mandava brinde por malote, era a Porto Seguro.
Eu tenho na minha casa até hoje uma latinha, que é um calendário de 1996, que me remete a Porto Seguro. Então, eu criei uma admiração muito grande e falei, um dia eu quero trabalhar nessa empresa. Né? Ela já estava fomentando fãs ali, né? Estava fomentando fãs. E dentro dessa empresa, olha como as coisas são marcantes, né? Eu lembro que um dia chegou para mim o gerente de uma outra seguradora, que era então conhecida como Vera Cruz Seguradora, talvez, imagino que você tenha ouvido falar. Sim. Hoje ela é conhecida também como Mafre, que a comprou. E um dia ele entregou um cartãozinho para mim, eu lembro até hoje, um cartãozinho roxo, mais ou menos. Ele falou assim, olha, esse é um cash card para você, Cláudio. Eu sei que aqui, quem faz a venda no dia a dia, isso já tinha um tempo já na corretora, é você. Então, toda vez que você vender, você marca o teu CPF na proposta e você vai ver que vai entrar um crédito de R$5 para você nesse cartão. E eu lembro de uma época onde eu fui sacar esse dinheiro e tinha R$35. Era praticamente metade do meu salário. Caramba. Eu ganhava pouquinho, né? Sim. E isso foi muito marcante. Então, isso marcou e lá para 95, 96, 97, né? E aí, em 2011, 2012, a gente recebeu um desafio que era devido a um momento da Porto Seguro. A gente tinha uma despesa comercial muito alta e estávamos sendo bombardeados por uma concorrente. E aí, como meu trabalho era de consultoria para diretoria, era para eu entender o que estava fazendo a diferença. E nas minhas pesquisas, entre alguns fatores, um deles é que essa companhia, muito sabiamente, entendeu que valia a pena, em vez de colocar dinheiro no bolso do corretor, dono do negócio, ela ir lá e fazer um agrado para a pessoa que estava de frente com o cliente, o vendedor, o operador de revenda, tá? E aí a gente olhou para dentro de casa, todas as nossas ações comerciais, e a gente falou, pô, a gente até faz isso no 1 a 1, mas a gente não tem um programa disso. E aí o presidente da companhia desafiou a gente a criar um produto ou um programa para poder combater isso. E foi um processo muito legal, porque, como eu falei, eu era um consultor, então eu rodava por uma esteira separada, né? Mas tinha muitos desafios, porque eu não tinha um recurso destinado, um processo. Era, olha, faz. Né? E a gente tinha que entregar resultado naquele ano ainda, de 2012. Então, em agosto, é para fazer? É. Tá bom, então beleza. Então, a gente correu. E aí, quando eu falei que entregaria em 3 meses, as pessoas falaram, meu, esse cara é maluco. Eu lembro de uma colega de trabalho que ela desafiava bastante. Ela falou assim, Claudinho, você é novo ainda, você não sabe como que a coisa funciona. Eu falei assim, então, mas você também não sabe como eu vou fazer e vai funcionar. E talvez por não saber como a coisa funcionava, ninguém te falou que não dava para fazer. Dani, você tem razão. Às vezes não é... Às vezes até a gente sabe, mas a gente tem que ignorar algumas coisas, né? Porque a gente vai acabar perdendo detalhes importantes. Então perde aqueles que não te motivam, aqueles que te faz não ter coragem, né? Então é escolhas. E aí eu falei, não, o desafio vale mais, eu vou fazer. E aí foi trabalhar um pouco de manhã, de tarde e de noite, é uma fase de dedicação legal. E em novembro estava rodando o Porto Plus já na rua. Em outubro ele rodou a portas fechadas e em novembro foi para a rua. E ele continua no ar até hoje, pelo que eu sei. Né? Eu sei porque eu também estou no mercado, né? Então continua rodando. Muitas famílias conseguiram comprar coisas importantes. Eu tive o prazer de ouvir muitas histórias depois. Histórias com 10 anos de pessoas que, puxa, um dia precisava fazer a festa da filha e não tinha condição de comprar nada. Lembrou do Porto Plus, foi lá e viu que tinha ponto suficiente para comprar decoração, bolo e salgadinho para o aniversário do filho. Então, é muito gratificante poder fazer algo que está lá no começo da minha história. Sim, isso, né? Esse link é legal demais, porque você se motivou por isso e você sentiu na pele a importância de ter algum tipo de motivação para o cara que vende na ponta. Pois é. E até hoje eu falo que a gente vai adquirindo bagagem e o mundo muda, mas a sua bagagem continua sendo muito útil, né? Então, quando hoje eu estou lá estimulando, procurando ajudar o concessionário a ganhar mais dinheiro,
Eu estou lembrando da época lá atrás, que eu atendia 250 corretores e os caras precisavam de uma ajuda, precisavam de alguém olhando de fora, alguém trazendo uma ideia, né, para poder contribuir. Então, eu acho que o que me motiva é continuar nesse processo de contribuição e poder ver que a sua contribuição gera resultados para as pessoas. Então, isso é muito, muito legal mesmo. Sim, sim. Ainda mais sabendo que você saiu. Quanto tempo que você saiu da Porto? Da Porto eu saí em 2022, aí entrei na Dizal em 2023 e acho que semana que vem eu completo 1 ano de Dizal. 1 ano de Dizal já. Fez aniversário essa semana, agora daqui a pouquinho você já começa. Pois é. Completa mais 1 ano de Dizal, só comemoração, hein? Só festa. Só festa, só festa. E aí você vai para Dizal, então você sai da Porto, o projeto continua, parabéns, isso aí é o legado, né, que a gente fica, acha tão importante profissionalmente a gente conseguir deixar legado. Isso aí. Então você tem um dos que você fez, que é maravilhoso, e aí você entra na Dizal. Quando você entra na Dizal, mundo totalmente diferente ou não? O que você se deparou quando você aceitou esse projeto? Então, eu sempre fui bastante movido por desafio, né? E quando a gente olha para a concessionária hoje, né, alguns vão concordar, outros vão discordar, e eu respeito opiniões alheias, mas a gente vê que é um balcão muito importante, é um local onde a pessoa vai lá para realizar um sonho dela, né? Não é uma transação simples de comprar um pão na padaria, é alguma coisa que é muito pensada, que muitas das vezes é trabalhada anos na cabeça da pessoa, né? E esse balcão ele é muito útil e aí você vê muitas das vezes um produto tão nobre que eu tenho paixão por ele, que é o seguro, ali, mas assim, de forma discreta, de forma às vezes menos relevante do que poderia ser. Então, quando eu vejo esse desafio e vejo o potencial que tem, da proximidade que a Dizal tem com os concessionários, eu falo, se aqui eu puder fazer um bom trabalho, com certeza esse trabalho vai permear por muitos e muitos locais, né? Então, eu me motivei a entrar na Dizal, como eu disse, estava há 1 ano descansando com uma energia super alta e desde que eu cheguei lá, eu procurei encontrar formas de melhorar as nossas operações e de criar coisas que sejam úteis para o concessionário. E procurar também desenvolver os operadores, os pontos de venda, que também é um capítulo muito importante, né? Você tem pessoas lá dentro que falam uma língua de seguros e que muitas das vezes elas estão até meio que à margem de tudo, né? Porque tem o vendedor de carro, que é o estrela da loja, aí você tem o vendedor de consórcio, você tem o vendedor de F&I, você tem o vendedor de acessório. E como que a gente faz com que todos eles tenham seu brilho tão relevante em cada momento? Porque o momento da venda do carro é do vendedor de carro. Mas o momento da venda do acessório, tão importante quanto é o cara do acessório brilhar. Sim, né? sim. O momento que o cliente decidiu ter um carro, a proteção dele tem que ser tão relevante quanto ele escolheu o modelo do carro. Então, eu acho que o grande barato é como é que você olha um showroom que hoje a maioria das contadoras reformaram, das concessionárias estão lindas, estão com um design novo, né? Incrível, mas ele oxigenando e movimentando pessoas que fazem negócios, independente de negócios de carro. Fazem negócio de carro, fazem negócio de seguro, fazem negócio de crédito, fazem mais negócios nisso. Eu passei por uma fase onde a Porto Seguro, por exemplo, era uma seguradora. E hoje ela é um banco, ela é uma operadora de consórcio, ela é um monte de coisa, porque ela percebeu que o canal corretor, né, ali trafegava pessoas que dividiam o sonho delas com o corretor de seguros. Então, há muito mais que se fazer com esses sonhos. Então, o que a gente não poderia fazer, né, no mundo da concessionária? Então, esse é um pouco do que me motiva hoje, de ajudar a despertar interesse sobre o tema pelo próprio dono da concessionária, pelo operador e fazer com que eles consigam, cada um, fazer bem o teu trabalho, aproveitar o melhor que pode se aproveitar do cliente ali, tá? E hoje, você fazendo esse trabalho na Dizal,
o seu foco é tecnologia, comercial? O que você hoje está à frente? De quais projetos lá dentro? Legal. Então, a gente sabe que, pela minha biografia, o processo de venda precisa cada vez mais ser fluidos. E é muito comum, Dani, em vários segmentos de negócio, talvez no F&I, isso também aconteça com muita frequência, que o cara tem um sistema que ele foi pensado para suprir 100% da jornada e da operação dele, mas que ele usa só um fragmento. Né? No seguro, assim como tem para o financiamento bancário também, existe o cálculo. Né? E você pega sistemas que fazem agendamento, follow-up, prospecção, gestão de lead, e o cara usa o quê? Só o cálculo. Eu não sei se isso acontece com o financiamento, mas eu sempre falo, poxa, a tecnologia aliada ao seu processo, ela dá muito resultado. Então, Dani, na minha chegada lá, eu fui olhar para dentro do nosso escritório, dentro das nossas operações, o quanto a gente tinha de maturidade sistêmica, até para que eu não tivesse que crescer a estrutura interna, mas ser capaz de crescer com a produção. E oportunidades mil, né? Muitas oportunidades, e a gente explorou bastante. A gente hoje está numa maturidade que não era nem 40%, a gente conseguiu já estar em 85% na curva de maturidade. Eu tenho features ainda que estão sendo amadurecidas dentro de casa, e quando eu olho lá para a ponta, nossa, aí tem muito mais ainda. Então a gente começou agora com orientação através de vídeos mensais, onde a gente leva o assunto do seguro com uma complexidade e com uma oportunidade maior, né? Porque o que tem complexidade tem oportunidade. E também uma questão de treinamentos. Porque às vezes a gente fala, puxa, temos gente que sabe muito, tem gente que sabe pouco, mas quando a gente traz para discutir, sempre, olha, eu sei muito disso, mas isso aqui foi interessante para mim. Eu não sabia nada disso e troquei com o coleguinha. Precisa nivelar conhecimento, né? Tem que nivelar. A gente entende que se você não nivelar o conhecimento antes de qualquer tipo de processo, vai dar gargalo. Não vai seguir do jeito que a gente quer. Exatamente. E aí, você falando de processo, falando que, então, pelo que eu entendi, você foi olhar primeiro, estrutura, tecnologia, ela vai estar preparada para tudo que eu quero trazer? Exato. Né? Tá preparado. Então, vamos agora para a ponta. Você hoje entende que a concessionária ela explora muito pouco a venda do seguro? Qual é hoje a média de performance? Se você puder falar para a gente uma alta performance em venda de seguros, uma média e uma baixa. Tá? E aí a gente começa a entender o porquê que cada uma dessas três estão acontecendo. Tá? A concessionária está tendo alta performance. Por quê? Qual o processo que ela está? A média e a baixa. Perfeito. Na sua visão. Assim, olha, o canal concessionário ele é bastante complexo, ele é bastante disputado, mas uma taxa a ser perseguida e que alguns acabam conseguindo atingir de penetração, olhando para a venda de veículos, é 35%. 35% de venda de seguros sobre os carros vendidos. Sobre os carros vendidos. Novos. Não Então, estou falando de renovação. Novos, veículos novos e usados. Tá, veículos novos e Mas usados. estamos falando de seguro novo e Certo. também renovação. Né? Para ser atingido isso, qual é o grande segredo? Que muitos esquecem, né? Que o seguro ele tem uma dinâmica de 12 meses, tem uma dinâmica de endosso e tem uma dinâmica de renovação. Então, a concessionária que atua somente no momento de venda de um veículo, ela está tirando pelo menos mais da metade das possibilidades. Sim. Porque o cara entra numa concessionária para comprar um veículo zero, ele está trocando de carro, geralmente não é o primeiro veículo dele, ele já tem um vencimento de seguros, né? Ele já tem uma apólice que vai ser endossada. É muito difícil você chegar, o cara que está comprando o carro e ele não tem o seguro. Né? Então, o grande ponto é como é que eu lido com o agendamento? Como é que eu lido com a oferta não do seguro, mas a oferta futura do seguro? Como é que eu lido com a minha apresentação para o cliente? Então, você falou de indicadores.
Uma concessionária vai conseguir chegar a 35% em cima das vendas, não é exatamente com aqueles veículos que foram vendidos. É olhando, olha, quantos seguros novos eu faço por mês versus quantos veículos são vendidos aqui. Se ela estiver trabalhando agendamento, estiver fazendo a oferta no momento oportuno da renovação do cliente, ela consegue trazer mais. Ah, mas é mais fácil fechar o seguro do cara que comprou um carro e que não tem seguro. Realmente há de se entender que esse cara tem mais propensão a estar buscando. Mas quantos são, né? Quantos são? Muito pouco. Eu faço uma consultoria, né, nas concessionárias e um dos pontos que eu sempre falo é todo mundo que atende o cliente tem que ofertar alguma coisa para ele, porque a concessionária vive de vendas. Exato. Né? E aí você tem um cliente que vem no pós-venda, deixar lá o carro para fazer uma revisão, para fazer qualquer troca de itens, mesmo que seja fora da revisão. Por que no checklist não tem a bendita pergunta: você tem seguro alto? Sim. Quando vence? Olha, Dani, excelente a tua provocação, eu ainda melhoraria. Eu já perguntaria o seguinte: qual é a sua seguradora e que mês você vence? Porque o cliente não lembra o dia, tá aí tudo bem, mas ele tem uma data mais ou menos na cabeça dele e tá ótimo se ele souber uma data mais ou menos, que você vai ter que entrar em contato antes, vai ter que ser antes do que o corretor dele, esse é o primeiro ponto. E o segundo, quantos clientes de fato têm um veículo e não tem seguro? A gente fala que no mercado de seguros esse número é muito comum, tá? 30% apenas dos veículos são segurados. Mas o cliente da concessionária tem particularidades, como a idade média do veículo dele. Então, isso muda, tá, gente? Então, quando você pega o veículo, uma frota de 20 anos, 20 e tantos anos, realmente você vai encontrar um volume menor. Mas um veículo de 20, 25 anos não é o público mais comum de uma concessionária em termos de frequência, certo? É isso aí. Agora, o cara que tem um veículo de 2, 3 anos, esse que costuma frequentar, fazer revisões, inclusive lá, esse é muito difícil ele não ter um seguro. Ele tem um seguro. Se você perguntar a seguradora para ele e mais ou menos quando vence, ele vai lembrar. Você tem medo para trabalhar o tempo todo. O fato dele não lembrar a seguradora é oportuno para você, porque, poxa, se um trabalho bem feito, tem que deixar claro para ele, tem que ajudar ele a ter o contato da seguradora, né? Eu vejo muitos corretores que falam, sua pólice vai chegar por e-mail, mas não insiste com o cliente, não manda no WhatsApp o número do 0800 da seguradora. E aí, chega na hora do desespero, olha, o cliente liga para mim e eu resolvo tudo para ele. Será que resolve mesmo? E será que é bom ele ficar te ligando? Será? Porque se você deixou tudo preparado para ele já, né? Ele... Realmente. Esses são os questionamentos que a gente procura trazer à luz, né? Recentemente gravei um vídeo, Dani, que eu falava sobre assinatura de proposta. Parece uma coisa tão antiga, né? Assinar proposta. Mas olha que contradição. Hoje em dia, a gente tem muitas concessionárias que não estão em grandes centros, que têm cidades mais pacatas, calmas, né? E que o desafio dessa concessionária é o quê? Trazer o cliente para dentro do belo, reformado, inovado showroom dela. Então o showroom está lá, cheio de veículos novos, cheio de vendedor querendo explicar sobre o carro, falar para o cara da troca. E o cliente, às vezes, passa 10, 15 vezes na frente da concessionária e não entra. Todo ano ele tem renovação do seguro. Imagina que eu peça educadamente e não obrigando, mas falando, olha, se você puder passar aqui para assinar sua proposta, eu vou deixar na minha mesa. Faço questão de te oferecer um café aqui. Eu tenho certeza, Dani, que em 30, 40 seguros que às vezes vende numa concessionária, você vai ter algum movimento de clientes que vai ter o prazer de ir lá tomar um café. Sim. E esse cara vai dizer quando que ele está pretendendo trocar de carro, o que ele está achando do carro novo. Nasce indicações. Nasce entrosamento do operador com os vendedores. Porque muito vendedor olha para o operador de seguros como um incômodo no processo de venda, que é um absurdo por aí. Né? Mas, poxa, a troca deveria ser isso. O que o operador tem na mão que faria diferença no vendedor? Pô, ele tem lá a data que o cliente comprou, ele sabe se o cliente está buscando um outro carro para trocar.
Eu cheguei numa concessionária e eu até falei, poxa, né, esse vai ficar um exemplo. Você pediu para eu dar também o lado negativo, né? Sim. Então, tem concessionárias que não tem 10% de penetração de seguro. Mas só trabalha de seguro novo e muitas das vezes de forma muito marginal, né? Então, eu vou dar um exemplo também que foi muito, assim, chegou a me espantar, né? Operador de seguros, maduro, conhece muito de seguro, trabalha sozinho. Daí ele fica lá no cantinho dele, ele tem até um bom relacionamento com os vendedores, mas não tem essa troca. Aí o cliente liga para o operador e fala assim, eu estou pensando em troca de carro, mas eu não sei se vai valer a pena, eu precisava saber quanto vai ficar o seguro. Eu não vou falar o nome dos carros para não expor nenhuma marca, mas ele estava entre um veículo X e um veículo Y, 2 mini SUV. E dessas 2 mini SUV, ele não falou nenhuma da marca que tinha lá. Meu, essa informação na mão de um vendedor estratégico, Claro. é ouro. Sim. Imagina, ele estava cotando entre um e outro. Aí, poxa, mas o cara poderia ele mesmo falar assim, você olhou a nossa SUV? Já olhou nosso carro que compete com esse? E eu tenho certeza, Daniel, que teriam feito o melhor negócio. Eu Porque eles acredito tinham também, ele foi pedir uma preparar. opinião ali Exato. pro operador. Então, o operador manda isso para um vendedor, o vendedor entra em contato, vem para cá, tô sabendo que você está fazendo cotações, eu tenho o melhor preço, consigo já colocar, de repente, para você o seguro já no financiamento. Exato. Olha as possibilidades. Né? Exato. Então, eu olho para o mundo de concessionária com um olhar muito oportuno. E, assim, muitas das vezes, esse lado estratégico do negócio, bem considerado, ele vai potencializar o ganho do dono da concessionária. Porque uma coisa que é comum, falando com o dono de concessionária, é que ele não quer ter dor de cabeça com o seguro. E para não ter dor de cabeça, ele precisa de uma boa estratégia. Se ele pegar e terceirizar apenas a operação de seguros, como acontece em muitos casos, ele deixa de colher todo o resultado que aquilo pode trazer para ele, viu, Daniel? Certamente. E aí, falando disso, você acredita que o melhor modelo para a concessionária é ela ter um promotor de seguro alto no showroom ou, de repente, é uma mesa de seguro alto? O que você sugere aí das operações de alta performance que você tem? Legal essa pergunta tua, porque essa é a nossa especialidade, né? Então, eu falo assim, né, que você trabalhar com uma concessionária, você precisa obrigatoriamente olhar para a operação dele e ver qual o desenho que melhor funciona para ele. Você sabe, tem concessionária que às vezes você vai ter que rentabilizar a operação juntando 2, 3 funções e está tudo certo, né? Desde que rentabilize. E tem concessionária que não. Então, esse é um dos vieses que a gente analisa sempre, mas o outro viés principal, que isso é meio geral para todos, é que quanto mais integrado o dono da concessionária consegue ter a operação de seguros, mais ele consegue tirar resultado. Então, a gente vê muitas operações que troca o modelo e ela não traciona, cara. Não dá o melhor resultado nunca. E aí, uma hora, é a pessoa, é o modelo comercial, é o parceiro. Pode ser tudo isso. Mas, assim, enquanto o negócio for tratado como uma terceirização do problema, não vai virar. E esse desenho estratégico é uma conversa bem elaborada, é uma discussão bem aberta, é uma discussão de quem não quer vender nada para ninguém, mas quer ajudar, né, um ao outro, que resolve isso daí, tá? A gente está com uma experiência agora num grupo de concessionárias, onde foi lá, desenhou a operação com o dono da concessionária, e aí ontem eu até recebi uma ligação no meu comercial, falei assim, cara, ele quer contratar mais 3 pessoas. Eu falei assim, ué, até ontem ele não queria nem ter essa versão, agora ele quer contratar mais 3. Eu falei assim, então segura. Vamos conversar com ele para ele segurar. Por quê? Porque daí ele não vai ter essa coisa do trazer e engajar, vai ter um monte de gente sem modelo. Então vamos formar alguns modelos e aí a gente coloca pessoas juntos para poder absorver isso. Porque existe a cultura da concessionária. Não adianta eu colocar um operador que tem uma cultura diferente da concessionária. Então, tudo isso daí passa por entender do negócio junto
E ter essa disposição que eu vejo, o negócio é tão rentável, sabe, Dani, que quando a gente começa a ver, o problema não é o dinheiro. O dinheiro ele vai se pagar. Consequência, né? Consequência. A questão toda é, vamos experimentar esse modelo, ou que parece ser o melhor, esse aqui tem essa vantagem, essa desvantagem. Então, eu acho que não dá para ter uma solução de prateleira e falar, essa de prateleira resolve. Seguro não é um negócio para curto prazo, seguro é um negócio para alguns anos. Todas as curvas que eu faço de rentabilidade, eu tenho que considerar pelo menos 3 anos, porque você falou bem pela renovação, né? Então, se uma concessionária hoje vende 10 seguros, no próximo ano ela vai vender 18, porque ela vai continuar vendendo pelo menos 10, mas ela vai ter 8 para renovar. Então, a gente está falando que 80% de renovação é um número bom, é uma alta performance. Eu diria que essa é a performance média, tá 80%. Tá. Tem concessionários que conseguem tirar 90%. Legal. É muito legal isso. Então, assim, mas para jogar assim, de forma bem despojada ainda, se você olhar de um ano para o outro, você praticamente dobra a tua operação. Sim. Entendeu? Sim. Então, não dá para pensar no seguro como na venda do carro que você vendeu hoje, você não encartera. O seguro tem a dinâmica da carteira, né? Quando está falando de seguro de automóvel. Então, isso é muito importante ser considerado. E eu percebo que, às vezes, conversando com o concessionário, ele não se dá conta desse valor. E, às vezes, ele acaba indo para uma operação que paga para ele no seguro novo, paga naquele momento, em troca da carteira dele. Sim. Entendeu? Sim. Sendo que a carteira que vai trazer o cliente de volta para comprar carro, é a carteira que vai manter a fidelidade do cliente à concessionária, é a carteira. Que vai trazer o cliente no pós-venda, porque ele vai para dentro da casa, né? Ele Exato. comprou lá, ele sabe que se ele precisar, ele vai levar naquele ponto de venda. Exatamente. E a Dizal, vocês fazem essa consultoria. Então, se eu sou um concessionário e queria entender qual é o melhor modelo dentro da minha estrutura, eu posso entrar em contato com vocês vão olhar minha operação e vão sugerir ali o modelo? Isso é importante para o concessionário. Não, para a gente é o maior prazer. E assim, em um ano, eu já atendi concessionários dentro da minha carreira profissional. Eu fui gerente de sucursal, a gente visitava concessionários, implantava a operação. Mas eu tô tendo um prazer tão grande, Dani, de conhecer gente incrível que tem nesse mercado, cara. Conhecer gente bacana, assim como eu conheci você, que, puxa, tem muito para trocar. Então, o que eu sempre falo, vamos bater um papo. E aí a primeira conversa é sempre no intuito de nos conhecermos, né? Saber quem a gente é, como a gente funciona, o que a gente acredita que a gente pode trocar. Depois a gente faz uma conversa mais estruturada. Geralmente o concessionário, nessas conversas, ele já traz os executivos dele, os decisores, é comum, tá? Às vezes eu falo com o dono da concessionária, ele traz todo o board dele. Às vezes eu falo com o executivo, ele traz aí o dono da concessionária, é muito engraçado. E aí a gente apresenta modelo de negócio, tá? E aí, geralmente, até porque é um negócio que não tem ônus, então, vamos colocar na esteira para poder rodar. E aí a gente começa a fazer o nosso trabalho de campo, começamos a fazer o nosso trabalho de mapeamento da operação. E aí, quando começa a vender, a gente foca em desenvolver a pessoa que está na ponta, foca em desenvolver o operador. A gente tem hoje alguns projetos que eu estou tocando, por exemplo, de criar uma mesa de venda interna, mas ainda assim eu sou transparente. Olha, um dia vão me cobrar disso aqui que eu vou falar, hein? Eu não acho que esse é o melhor modelo, tá, gente? Eu estou fazendo porque eu sei que isso, infelizmente, viabiliza algumas operações, é necessário. Mas ainda o melhor modelo é a proximidade do cliente. Sim. O cliente, ele compra um bem físico, ele compra um carro, cara. Então, ele vai pôr a mão no carro, você vai olhar para o cliente. Não é aquela compra do seguro só, né? Que o cara não passa ali. É um bem imaterial, não vai ter essa troca material, né? Então, assim, eu não conheço um processo de venda de concessionário tão profundo, mas do pouco que eu conheço, eu sei que o carro é entregue, na maioria das vezes, dentro da concessionária. Isso. O cliente vai existir. Sim. O que o cliente mais valoriza num processo desse que não é um bom aperto de mão, um bom atendimento, né? Um bom café, né? Eu vou nas concessionárias e eu vejo, assim como eu, os caras abrem porta do carro, quer olhar o carro, né? Isso é legal, isso é bacana.
Eu acho que isso é boa parte do trabalho de uma concessionária. Eu vejo dessa forma também. Eu acredito que uma mesa, de repente, a criação de uma mesa é um paliativo para aquelas concessionárias que não vão colocar ali um profissional, não vai ter um promotor de vendas, mas eu concordo com você. O presencial, ele é muito importante e algumas fases que a vida proporciona, elas também trazem e potencializam a educação em negócios, né? A gente teve a primeira tragédia, que foi a Covid, e ela potencializou a preocupação por alguns tipos de seguro. Por exemplo, o SPF, o Proteção Financeira. As pessoas começam agora a comprar mais veículos e proteger porque elas se preocupam com a família. Agora a gente passou por um novo evento que foi uma tragédia enorme, um absurdo. A gente está ainda, né? A gente está muito comovido com isso. E a gente começa a perceber que esse é o momento de conscientizar de novo as pessoas para o seguro alto. Porque quando as pessoas perderam o carro, eu estava vendo umas matérias ontem, pessoas que compraram o carro tem 15 dias e não colocaram seguro. Juntaram o dinheiro ali para comprar à vista. Às vezes não vale a pena agora o vendedor mostrar que, tudo bem, você tem 100% do valor para comprar à vista. Utilize então 70%. Coloca o seguro no carro. Isso aí. Né? Então o presencial vai ajudar mais nessa conscientização de novo. E somos nós os responsáveis em levar isso para a concessionária e treinar esse profissional para que ele mostre isso para o cliente. Porque o cliente está na euforia de comprar o carro e não quer depois colocar mais nada no carro. Mas vai perder. Né? Cara, é trágico ouvir isso, né? Se a gente que trabalha com seguro, a gente ouve cada história, né? Antes dessa tragédia, né, que eu já vou falar dela também, mas antes dessa tragédia eu ouvi uma coisa que foi muito impressionante para mim. Eu, numa concessionária lá no Rio de Janeiro, né, e eu posso falar até o carro, que o cliente juntou dinheiro, conseguiu comprar um T-Cross. Mas na ânsia ele quis o T-Cross mais top, e o seguro realmente é mais caro, mas ele não é caro porque a seguradora gosta que seja caro. Ele é caro porque o risco é alto, né? Sim. E aí o cliente saiu com o carro e vamos decidir se vai fazer seguro. Não, vou pensar. E nessa de vou pensar, roubaram o carro dele. E não recuperaram. Aí o rapaz me contando a história, o vendedor de seguro, ele falou assim, olha, a coisa mais triste do mundo foi que quando eu liguei para ele para falar, e aí, como é que vai ser? Você vai fechar o seguro ou não? O cara chorou no telefone, falando que tinha roubado o carro dele. E o cara falou, eu vou ficar com carnê pro resto da vida sem ter carro. Sim. Acaba pagando... É muito triste isso, cara. É muito... Porque, assim, eu ouvi uma frase que você falou aqui num podcast, né, sobre o seguro. O seguro você... mas eu não uso o seguro. Que não uso o seguro desde o primeiro momento que você está coberto, você já está usando. Porque você está garantido, você está protegido. Você não quer viver uma tragédia, você não quer viver isso. Imagina, quantas pessoas lá no Sul nunca esperavam que aquilo acontecesse. Não. Ninguém está esperando aquilo. Mas a pior é você não ter recurso ou não ter capacidade disso. Ou pior, às vezes até ter, mas tem que fazer um deslocamento da tua vida por algo que você poderia ter amenizado. Né? Infelizmente, o Daniel, a gente fala que a gente tem memória curta, né? E às vezes eu acredito que nós temos memória curta. Porque não nessa proporção, mas a gente teve várias tragédias aqui. Nós tivemos deslizamento em Teresópolis, Petrópolis. Algumas eu pude acompanhar um pouco mais o trabalho das seguradoras de perto, né? Então, teve lá em Minas Gerais. A gente tem, gente... Em 2008, eu participava de um fórum internacional de seguros que dizia que o maior vilão dos próximos anos serão os eventos climáticos. Então, não é só por conta da respiração, do calor. Tudo isso aí vai causar necessidade de proteção, de seguro, e vai surgir riscos que a gente não está acostumado. Mas a gente pode aprender com isso, né? A gente gostaria que a gente não tivesse que lidar da mesma forma que a gente está lidando agora com essa situação, né? Mas, infelizmente, o que eu posso prever é que riscos acontecem. E vão acontecer mais catástrofes, né? Vão. Quando você fala dos riscos climáticos, no passado a gente ouvia muito dizer que a seguradora não cobria.
Como é que está isso hoje? Ela cobre o cliente que tem que pedir, é o promotor que já fala? Conta um pouquinho, porque muita gente aí vai começar agora a prestar atenção nisso. Tem umas discussões muito grandes com relação, principalmente, a esse evento do Sul, né? Porque as seguradoras de automóvel, via de regra, na sua cobertura compreensiva, ela cobre enchente e alagamento. Então isso já virou um padrão dela. Virou um padrão. Tá. Porém, existem algumas exclusões que são padrões do mercado de seguros, que são catástrofes, são eventos de ordem... de desrompimento da ordem social, uma série de coisas que estão excluídas, gente. Infelizmente, é uma verdade. Bombas nucleares, tá? Então, essas questões, elas podem ser lidas dessa forma, tá? Ou elas podem ser relevadas pelo mercado. Então, eu posso contar da pandemia que nós vivemos. Nós vivemos uma pandemia que causou tragédias de mortes absurdas. Sim. Se você olhar nas linhas do contrato, um contrato de seguro de vida é um risco excluído, não cobre pandemia. Mas o seguro ele tem um valor social, né? Ele tem um papel social. Então, houve um consenso das seguradoras naquele momento, em casos de Covid, não se tratar como item excluído na pandemia. Sim, então, houve um consenso. Foi maravilhoso isso. Foi maravilhoso. Quantas famílias puderam ser amparadas naquele momento com as suas proteções, que de fato não esperavam uma pandemia, né? Eu acho... esse tem o lado trágico, mas vamos olhar o lado bonito disso, né? Eu já tive pessoas que viveram de uma indenização. Sim. E que, graças a Deus, sim, tinham pessoas responsáveis que se protegeram para isso, protegeram suas famílias, né? O seguro de vida ele é muito bonito, o papel dele, né? Então, temos que... É como um bombeiro, né? A gente não quer que pegue fogo, mas é lindo o papel do bombeiro. E aí, nesse caso do seguro de automóvel, o que se cogita no mundo das seguradoras, até onde eu vi pronunciamentos da CNSEG, sei que está havendo discussões, é não tratar isso como risco excluído. Inclusive, já estão havendo processos de indenização. Que legal. Tá? Então, o seguro ele tem esse valor social. O seguro, ele... Às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu quero só pagar o mais barato. Tá tudo bem, você pode querer pagar mais barato, mas pensa que existe todo um ecossistema que tem que funcionar para, no final das contas, acontecer isso que aconteceu. E se pagar o mais barato, tudo bem, mas que pague consciente. Consciente, né? Sabendo o que está fazendo. Eu estou pagando mais barato, mas o que não está cobrindo aqui? Porque depois, dá algum problema, volta lá brigando, mas assim, foi opção nossa pagar mais barato. Poxa, é verdade. A consciência de entender a pólice. Aproveita que tem um promotor, né, um operador, alguém de seguro conversando com vocês e entenda todo esse processo. É importante. Todo seguro é importante. É claro que assim, você de repente não consegue comprar todos, mas dá uma olhadinha ali do que você acha que vale mais a pena. Vale quem que você vai proteger. Isso Eu não sei se você fez gancho para um outro assunto, mas na minha cabeça já está ganchado aqui, tá? Qual? Que é um assunto também que a gente gravou um vídeo recente, né? Falando sobre cobertura de RCF. Certo. Boa. Cara, vamos lá, vamos sim. E o legal, né, que a gente não combinou os tópicos todos, mas eles vão surgindo e são muito úteis. Eu tenho uma certeza de que a gente está falando aqui vale a pena ser observado pelo concessionário, vale a pena ser observado na operação da revenda. E olha só, cara, a gente estava conversando recentemente sobre a cobertura de RCF, cobertura de terceiros, né? Se a gente olha, uma coisa que é curiosidade, tá? Ela representa 25% do total do valor do seguro do automóvel. Na maioria das vezes, ela fica entre 25% e 30%. Então, ela não é a cobertura mais cara. Sim. Mas ela é a cobertura mais importante. Porque você tratar o fato de que você não tem seguro, faz parte. Mas você ser responsável por indenizar alguém que você não tem a mínima noção do quanto isso pode custar, a primeira coisa que vai custar é até o carro, né? E a gente observa um comportamento, que esse é um alerta para o concessionário, muito de padrão nas apólices, de seguir padrão aleatório, né? E aí,
existe um padrão de colocar um seguro de terceiros para danos materiais. Ou seja, se você bater no carro de alguém, se você quebrar algo de alguém, de 100 mil. 100 mil, né? Então, beleza. Aí você vê lá um monte de apólice, eu puxo lá, Tudo mais 100 de 80%, qual a cobertura? 100 mil. Aí você pega o carro da Volkswagen, né, que eu tenho um pouco mais de proximidade, e vê que não tem carro da Volkswagen por menos de 87 mil. E aí eu pergunto para você hoje, né? Como é que está o custo de reparo dos veículos atualmente? Será que os 100 mil de 5 anos atrás, hoje, ele será suficiente para reparar um veículo que você bateu, que hoje tem sensor, câmera, tem para-choques que se destroem, não por maldade, mas porque é uma nova tecnologia, né? Hoje, vidro por muito mais lados, né? Coisas que são mais frágeis mesmo. Exato. Um carro elétrico que tem uma bateria, se a bateria for colidida, o carro dá perda total, tá? Pô, mas e como que a bateria é colidida? Pô, bate numa lateral de um carro elétrico, que você vai ver que a bateria vai ser quebrada e vai dar perda total. E aí? Um carro elétrico custa 200 mil mínimo, você tem 100 mil de RCF. O que acontece com os outros 100 mil, Quem hein? paga os outros 100 mil? Quem paga? Paga você. Exato. Paga do teu bolso. Se não tem bolso, primeira coisa que o juiz vai falar é assim, peraí, mas você tem um carro que vale 100 mil. Perdeu teu carro. Então, o seguro de terceiros não é bem terceiros, não. É você quem vai pagar. Literalmente. Você vai pagar. E a diferença não é grande se você aumentar esses 100 mil. É isso que eu acabei de, sabe, frisar. De 25% a 30% do prêmio é o RCF. E o pessoal, por exemplo, não observa um detalhe. Então, a cobertura de RCF, num cálculo hipotético, ela deu, com 100 mil, ela deu R$200, ok? R$200. Se você aumenta de 100 para 500 mil, bom, 500 mil, então vai ficar muito mais caro. Não. 130, 150. Então, proporcionalmente, você está muito mais protegido. Isso, estamos falando de danos materiais, certo, Daniel? Sim. E danos pessoais, que hoje a justiça está muito mais acessível. Se atropelou uma pessoa na rua, aquela pessoa, você falar que vai oferecer uma indenização à família de 100 mil reais, com um veículo que você roda de 150, sabe como o juiz trata isso? Como causa ultrajante. Ele vai te condenar a pagar muito mais. Entendeu? Então, o que a gente recomenda muito, tanto para o operador quanto para o cliente, para os donos de concessionária, e eu não vou apontar nomes, mas, cara, esse assunto aconteceu exatamente com o dono de concessionária. A sorte que ele tinha 200 mil reais e o sinistro ficou 180 mil porque fizeram um acordo, porque ia passar o valor. Entendeu? Então, a sorte que tinha 200 mil. Sim. Mas, e um acidente completamente, assim, não tinha o que fazer, né? Não foi maldade, não foi displicência, não foi... Acontece, gente, acontece. Ninguém sai de casa preparado para um acidente. Aí, acidente, o nome já diz, né? Perfeito. E você vê que eu me empolgo falando do seguro de RCF, porque, de fato, isso é muito importante. Isso, para mim, se tem uma coisa em seguros, ô Dani, que eu aprendi, cara, é a importância de você ter uma proteção de terceiros. Porque você não sabe quem você vai atropelar, você não sabe quem você pode bater, você não sabe, né? E isso... realmente é muito grave, cara. Você pode mudar o status da sua família. Totalmente. 2, 3 quilômetros que você anda, você pode mudar se você não estiver bem preparado, bem protegido. Né? Exatamente. E o que é legal que a gente está batendo esse papo aqui é entender que você consegue levar tudo isso para dentro da concessionária. Né? Através de treinamento, conversa, porque vai nascer através do seu profissional da concessionária que vai explicar isso para o cliente. Não são todos os clientes que conseguem entender as necessidades e perguntar. O cliente está muito focado no preço. O consultor da venda é o cara que tem que abrir isso. Falar, olha, tudo bem, tem a euforia da compra, é importante, você vai levar, mas olha, vamos proteger aqui, olha a diferença aqui de 100 mil para 300, para 400, aumenta muito pouco. Olha o preço dos carros,
Né? Então, aproveitem uma consultoria dessa, aproveitem um trabalho que a Elisal está fazendo de conscientizar, principalmente agora que está em alta seguro alto de novo. Até deu uma Tá bem dobradinha. alto. Alta o seguro alto. Seguro alto. E tá mesmo. Então, é um momento que a gente tem que, né, profissionalizar ainda mais o nosso promotor de seguro. Pra você ter uma ideia, para dar números pro pessoal, a gente de Zau crescemos 35% ao mês. É um crescimento muito legal, porque está em alta mesmo, o mercado está aquecido e a gente tá assim, fazendo a nossa lição de casa, né? Então, isso é muito positivo para todos nós. Mas aquilo que você falou, eu acho perfeito. E eu só digo que quando você agrega mais valor no processo, o preço se torna menos relevante, né? Eu não sou tão especialista quanto você para poder falar desse assunto, mas é fato isso, né? E aí é lógico, o operador passa a ser bem valorizado, ele começa a ter mais proximidade com o cliente, ele tem mais liberdade para indicar ele para o vendedor. Não, a roda gira melhor, né? E o vendedor sente mais segurança. Se eu tenho um profissional de seguro alto que ele é competente em explicar melhor todas as condições que eu estou vendendo, eu, vendedor, vou querer que meu cliente vá até lá. É melhor do que um tirador de pedido só. Porque eu sei que se o cara não é um especialista, se ele não entende do que ele está falando, 2 ou 3 perguntas do meu cliente para esse profissional pode ser que atrapalhe o negócio. Agora, se eu estou levando para um cara que domina o que está fazendo, eu faço questão. Você comprou um carro excelente, agora você vai falar com um especialista de seguro alto. É importante você saber todas as proteções que você tem direito. O vendedor vai gostar disso, né? Certamente. Então, como profissional, a gente precisa buscar sempre esse tipo de informação. E se eu sou concessionário que não sou Volkswagen, eu posso ser atendido pela Elisal? Pode, e tem uma condição super interessante. Até você falou do atendimento do dia a dia, a gente acredita nessa proximidade mesmo. Então, o operador está lá, às vezes, pode ser indagar de uma coisa que ele não saiba, né? Então, ele tem o nosso atendimento online, tanto por WhatsApp, por telefone, por e-mail também. Mas dentro do nosso time lá, a gente tem 2 especialistas certificados pela SUSEP, um time todinho qualificado, a gente tem contato próximo com as seguradoras. Então, não é algo a se temer, né? Assim, conhecimento existe, a gente tem como dividir, a gente divide. O tempo de maturação do profissional da ponta é muito relevante e a gente atuando junto, cara, certamente ele vai passar essa segurança aí, né? Mas como você perguntou, a Dizal, ela é uma corretora de seguros que está disponível para todas as marcas. A gente focado em concessionário, tá? Então, a gente é 100% canal concessionário. Tá, independente da bandeira. Independente da bandeira. Sendo um concessionário, a gente vai atuar. Por que a gente optou, e principalmente nesse momento, a gente está 100% no canal concessionário? Porque a dinâmica do concessionário, ela é, por mais que mude a marca, mas ela tem particularidades que são diferentes do vendedor de rua, que são diferentes do lojista, que multimarcas. Então, como a gente fala essa língua e a gente quer cuidar dessa língua, a gente optou, tá, Daninha? Por ser 100% concessionário. Legal, isso é bom. Concessionário tem seminovo? Tem, mas ele administra na dinâmica de ser um concessionário. Então, tá tudo bem. A gente quer, e cada vez mais a gente fala, o seminovo ele é importante. O concessionário fala pra gente que, pô, seminovo para mim é um negócio importante. Claro, tem que vender seguro, tem que vender financiamento, tem que vender carro. Então, esse cara que é concessionário, a gente tem portfólio para o balcão dele e portfólio para a operação dele. A gente tem seguro para o pátio dele, seguro para a rede de concessionárias, seguro de benefícios para os funcionários dele, para uma exigência que é tida às vezes com recursos humanos. Então, a gente tem todo um portfólio focado no concessionários. Às vezes até a gente é cobrado. Pô, mas eu tenho aqui uma indústria XPTO. A gente atende, a gente consegue fazer uma apólice para ele. Mas nada melhor do que o concessionário. O concessionário, aí a gente está jogando no nosso campo. Perfeito, né? Legal, legal. Antes de entrar nesse assunto família aqui, eu queria fazer uma última pergunta para você nesse segmento. Você acredita
que ao vender, o concessionário, ao vender o seguro alto ali e ter aquele cliente já dentro de casa, existem outras possibilidades de venda de seguro para esse cliente? Tem alguns projetos? Excelente sua pergunta, porque, de novo, né? Eu não acredito que vender só um negócio para o cliente seja o melhor caminho, tá comprovado aí. Quanto mais proximidade você tem, além de ter mais informação, você vai ter mais possibilidade de negócio mesmo. Então, hoje a gente está, para esse ano, a gente tem 2 projetos de venda de produtos para o cliente de automóvel, com foco em sair do automóvel. Tá? Então, Legal. São produtos de varejo que o cliente precisa, que o cliente consome, mas que hoje ele não está consumindo ou não está consumindo na concessionária. Então, criar a imagem de que a concessionária, que o departamento de seguros da concessionária é um departamento de seguros e não só do seguro do carro, é muito positivo, né? Eu converso com o concessionário fala, olha, quanto mais o cliente me vê como o cara que soluciona o problema dele, o cara que está na vida dele, melhor para mim. Fixa então, a marca, isso, né? É isso. Tá? E a gente, a Edisal, ela tem por proposta de trabalho, a gente não se promove para o cliente, a gente promove a concessionária. Então, quando eu estou fazendo uma oferta, Dani, é engraçado, porque isso para mim foi muito óbvio quando eu olhava o processo de venda. Pô, o cara compra o carro na concessionária, ele compra o seguro com o ponto de venda, por que eu vou promover o nome da corretora se ele está bem relacionado com a concessionária? Então, eu vou promover o nome da concessionária. Então, hoje eu faço uma oferta, por exemplo, de um seguro de residência, essa oferta é feita em nome da concessionária, em conjugação com o processo de venda da concessionária, com o time da concessionária envolvido. A gente facilita o processo, a gente media todo o negócio, a gente coloca nas esteiras de tecnologia que a gente desenvolveu nesse último ano, mas é sempre a concessionária que precisa ganhar mais. Se a concessionária ganhar mais, a gente ganha também. Isso, porque a concessionária ganha mais comissão, marketing, fidelização de marca, fixação no nome dela. Olha quanta coisa, né? Porque não é só comissão. Você começa a trazer um cliente para um seguro de casa, por exemplo. Ele tem lá um produto de assistência que ele vai utilizar. Ele vai lembrar, concessionária tal, fiz o seguro lá. Então, todo momento lembrando da marca. Quando eu for trocar de carro, eu vou onde? Já tá definido, né? Já está definido, exatamente. Então, isso é um projeto bem legal. Vale a pena, como eu falei de novo, vale a pena. Eu vou deixar depois o contato do Cláudio, do time dele, que ele quiser aqui. Entre em contato, aprofundem mais sobre o tema. É legal, o lance da consultoria, seguro alto está em alta. Então, vamos aproveitar o momento. Isso aí. Legal? Fala para mim agora um pouquinho dessa foto. Vamos lá. Ai, vamos lá. cara, foto bonita. Tem olha, como essa colocar foto aqui? é maravilhosa. Eu tenho, graças a Deus, a sorte de ter uma família maravilhosa que está comigo todo momento, me apoia o tempo todo. E essa foto aí a gente fez para celebrar o nascimento e 1 ano do Mateuzinho, que é esse menorzinho aqui, Legal, ó, babão, né? Ela é recente, tem acho que 8 meses. E aí eu tenho o Mateus, o Joaquim, a Carla, que é minha esposa, e a Tequila. A Tequila. A Tequila. A Tequila é a filha mais velha. A Tequila já tem 9 aninhos, já tá uma idosinha para os cachorros. Mas assim, é o grude, é a protetora das crianças ali em casa. Os meninos aprontam com ela. Então, toda foto, assim, todo ensaio que a gente faz, ela tem que estar presente com a gente também. Ela faz questão, ela fica rodeando até a hora que chama ela. E é da onde você tira a energia aí para tanta correria e projeto novo, né? Ah, cara, é muito gratificante. Esse 1 ano que eu fiquei em casa, né, que eu falei que foi 1 ano de descanso, as pessoas falam ano sabático é para viajar. Eu não entendi essa história de viajar, porque eu viajei tanto dentro da minha casa, né? Eu pude acompanhar o final da gravidez da Carla, que foi o nascimento do Mateus, né? E pude curtir esse momento. Eu lembro que eu olhava para o quarto deles e falei assim, nossa, eu preciso reformar agora o quarto. Porque o quarto era para 1 garoto, agora é para 2. Sim. E mesmo tendo um quarto para cada um, eu queria colocar os 2 juntos, porque para ter essa coisa humana, né? Eu sou muito humanista. Para mim, tecnologia é uma coisa secundária e é uma coisa importante e muito útil. Mas, para mim, o ser humano é o centro das coisas, sabe? Então, eu falei, não, quero os 2 juntos. E eu olhei pro quarto deles e falei assim,
se o Rodrigo Hilbert faz capela para casar, eu faço o quarto dos meus filhos. Boa. E aí eu peguei, É em um isso aí. ano eu fiz marcenaria, eu fiz robótica, eu fiz automação. Aí eles têm hoje um quarto todo tecnológico, cheio de luzes, que conversa com Legal. eles. Tem as automações de casa. E fizemos. Aí um dia o meu filho, ele passava em frente à loja de aquário e ficava babando. Nossa, pai, é lindo, né? É lindo. E o pai babão foi lá, aí agora tem aquário, tem tudo. Então, assim, eu posso dizer que a minha casa é o meu refúgio, a minha família é a minha segurança, sabe? Quando eu preciso de força, eu olho para eles e eu fico extremamente energizado. Até porque para acompanhar esses dois meninos, Precisa tem que estar ter muita energia. Tem. Parabéns. E a foto é linda, dá pra ver que tem uma energia muito boa. Eu acho que sim, são os princípios fundamentais da família para você conseguir buscar paz para sair e buscar negócios, né? O mundo é cada vez mais competitivo, a gente precisa ter ideias, precisa muitas vezes, é o que você falou, deixar de lado o não dá para fazer para, não, eu vou conseguir fazer isso aí. e buscar. O bate-papo foi muito bom, pena que passou rápido, passou voando. Nossa, eu Voando já nem mesmo. contei as horas e passou voando mesmo. Quero então dar um parabéns para você, pela sua história, pelo legado, Obrigado. pelo entendimento que você tá do negócio, pela vontade que você tá aí de cada vez mais aumentar a performance de seguro alto na concessionária que precisa. A gente tem um espaço muito grande para se trabalhar, você trouxe aqui números interessantes, são de uma frota que ativa hoje de 30% só de seguro alto, então tem espaço para crescer e são as boas ideias, as boas práticas que vão fazer isso. É Exato. esse o caminho. Do jeito que tá a coisa, vai continuar os 30%. São esses insights aí que vão fazer negócio. Exatamente. Parabéns. Obrigado, Muito bom ter Nenê. você aqui. Valeu. Espero que você volte aí para a gente falar de um aumento de penetração de seguro alto. Certamente. De processos, as portas estão abertas para você. Muito obrigado. Valeu mesmo, pessoal. Foi muito bom. Até mais, gente. Espero que vocês gostem. Os contatos do Cláudio vão ficar aqui. E estamos à disposição sempre. Um abraço. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.